A mente humana é um labirinto, um quebra-cabeça complexo de desejos, impulsos e, às vezes, escuridão insondável. E quando essa escuridão se manifesta em atos de violência, ficamos com a tarefa árdua de juntar os fragmentos, de tentar entender o porquê. Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça no coração da depravação humana, explorando 10 crimes que chocaram o mundo, desafiaram a lógica e que continuam a nos assombrar até hoje. Prepare-se para encarar o lado obscuro da humanidade, para confrontar a brutalidade que alguns são capazes de infligir e o sofrimento inimaginável que se torna o legado dessas ações. Se você pensa que já ouviu de tudo sobre crimes, prepare-se para descobrir os 10 crimes que marcaram a história de maneiras que você jamais imaginaria. Esses casos abalaram o mundo, deixaram cicatrizes profundas na sociedade e transformaram a forma como enxergamos o crime e a justiça. Neste vídeo, você vai conhecer detalhes surpreendentes e perturbadores sobre os maiores crimes já registrados. Vamos começar? Começamos nossa lista com um nome que ecoa pelos corredores do tempo. Um espectro que assombrou as ruas de Londres em 1888. Jack, o Estripador. Imagine, se puder, a névoa densa e fria da noite londrina, o calçamento úmido refletindo a luz fraca dos lampiões a gás. É nesse cenário sombrio que encontramos as vítimas, mulheres marginalizadas, presas em vidas de pobreza e desespero. Os assassinatos, brutais e calculados, espalharam o pânico por Whitechapel. A cada nova vítima, a sensação de terror aumentava, alimentada pela impotência da polícia diante de um inimigo invisível. Um fantasma que assolava as noites. O estripador não apenas tirava vidas, ele as dissecava, expondo a brutalidade de seus atos com uma crueza que chocou até mesmo os policiais mais experientes. E no final ele desapareceu nas sombras, deixando para trás perguntas que ecoam até hoje. Quem era Jack o Estripador? Que tipo de mente doentia poderia conceber tamanha crueldade? 22 de novembro de 1963. Uma data gravada a fogo na memória americana. Um dia em que o mundo assistiu incrédulo à queda de um líder, um ícone, um símbolo de esperança. John F. Kennedy, o jovem presidente cheio de carisma e promessas, desfilava pelas ruas de Dallas, Texas, sob um céu ensolarado, cercado por uma multidão entusiasmada. Ninguém poderia imaginar que, em questão de segundos, essa imagem de triunfo se transformaria em um pesadelo. Os tiros que abateram Kennedy não apenas tiraram a vida de um presidente, eles dilaceraram a inocência de uma nação, plantando sementes de dúvida e desconfiança que continuam a germinar até hoje. Lee Harvey Oswald, o homem acusado pelo assassinato, nunca teve a chance de se defender. Morto 2 dias depois, ele levou consigo segredos que alimentaram teorias da conspiração e especulações que se recusam a morrer. Foi um ato solitário de um fanático perturbado, ou havia algo mais sinistro, algo maior, por trás daquele dia fatídico em Dallas? A Califórnia, ensolarada e vibrante, abrigava uma escuridão nos anos 60. Um predador se movia nas sombras, não satisfeito em apenas tirar vidas. Ele buscava algo mais, um jogo doentio de gato e rato com a própria sociedade. O Zodíaco, como ele se autodenominava, transformava assassinatos em espetáculos. Seus crimes, brutais e calculados, eram apenas o prelúdio de um show de horrores ainda mais perturbador. Cada carta enviada à imprensa era um golpe no estômago, um lembrete cruel de sua ousadia e da impotência das autoridades. Símbolos enigmáticos, códigos indecifráveis, uma provocação escrita com sangue e terror. Enquanto a polícia se debruçava sobre os códigos buscando desvendar a mente perversa por trás daqueles caracteres, o Zodíaco se divertia com o pânico crescente. Ele ditava as regras do jogo e a cada nova carta, a sombra do medo se estendia um pouco mais.
Charles Lindbergh, o herói americano, o conquistador dos céus. Sua história era a materialização do sonho americano, até que o destino, em um ato cruel, o forçou a confrontar um pesadelo. 1º de março de 1932. A noite caía sobre a mansão dos Lindbergh, em Nova Jersey, e enquanto o vento gélido açoitava as janelas, o silêncio daquela noite foi brutalmente interrompido. O pequeno Charles, de apenas 20 meses, havia desaparecido do seu berço. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, levando consigo o otimismo de uma nação. O país se unia em orações, enquanto a polícia iniciava uma busca frenética, vasculhando cada canto, cada sombra, em busca de um sinal, de uma pista que levasse ao paradeiro do pequeno Charles. Mas o destino, implacável, reservava um final trágico. Semanas depois, o corpo do bebê foi encontrado, a poucos quilômetros da mansão. A inocência brutalmente silenciada. A América mergulhada em luto e incredulidade. Johnstown, Guiana, um nome que ecoa na história como um símbolo de fanatismo e manipulação, um lembrete aterrorizante do poder de um líder sobre suas ovelhas. Jim Jones, um pregador carismático, prometia um paraíso na terra, um refúgio da corrupção do mundo exterior. Ele oferecia aos seus seguidores um sonho, uma comunidade utópica onde a igualdade e o amor fraternal prevaleceriam. Sob o sol escaldante da Guiana, homens e mulheres se dedicavam de corpo e alma à construção desse sonho. Abriram mão de suas posses, de suas famílias, de suas próprias identidades, seduzidos pela lábia sedutora de Jones, cegos pela promessa de um futuro melhor. Mas a utopia escondia um lado obscuro, um reino de medo e controle. Jones, o pastor benevolente, se transformava em um déspota implacável. Aos poucos, o paraíso se transformava em uma prisão e a promessa de salvação em uma sentença de morte. Manson. O nome por si só evoca imagens de caos, de uma escuridão que se infiltra na psique americana. Los Angeles fervilhava sob o sol da Califórnia, mas nas sombras algo maligno se agitava. Charles Manson reuniu um grupo de jovens desiludidos, formando o que ele chamava de família. Mas por trás da fachada de amor livre e psicodelia, Manson cultivava uma semente do mal, um desejo doentio por caos e controle. Os assassinatos chocaram o mundo. Sharon Tate, grávida, brutalmente assassinada, era um ritual macabro, uma declaração de guerra, orquestrada por um homem que se considerava um deus. Um prédio comum em uma noite aparentemente comum em São Paulo. Mas por trás da fachada de normalidade, um horror inimaginável se desenrolava. No 6º andar, uma família, unida pelo laço supostamente inquebrável do sangue, se tornava palco de uma tragédia que chocaria o Brasil. Isabella Nardoni, apenas 5 anos de idade. Um rosto angelical, um sorriso que escondia um destino cruel. Naquela noite, a promessa de proteção e amor foi quebrada da maneira mais brutal possível. A inocência, dilacerada por um ato de violência que desafiou a compreensão humana. A queda. A imagem da pequena Isabella precipitando-se do 6º andar, encontrando a morte no asfalto frio, ficou gravada na memória do país. O clamor por justiça foi imediato, ensurdecedor. Quem poderia cometer tamanha atrocidade contra uma criança indefesa? A investigação, como um quebra-cabeças macabro, começou a revelar uma teia de mentiras e contradições. As suspeitas, como dedos acusadores, se voltaram para aqueles que deveriam proteger Isabella, seu próprio pai e sua madrasta. A traição, a crueldade, a frieza. Um crime que lançou uma sombra de horror sobre a sociedade brasileira. Columbine. Um nome que ecoa a tragédia, que evoca a imagem de uma ferida aberta na alma americana.
20 de abril de 1999, um dia que começou como qualquer outro, em uma escola como tantas outras, se transformou em um pesadelo. Os corredores, antes tomados por risos e conversas animadas, se tornaram um palco de horror. O ar impregnado pelo cheiro da pólvora, pelos gritos de terror e dor. Eric Harris e Dylan Klebold, dois estudantes, cruzaram a linha tênue que separa a raiva da loucura, a frustração da barbárie. Armados com um arsenal de ódio e desespero, eles invadiram a escola, transformando um lugar de aprendizado em um campo de batalha. 13 vidas foram ceifadas, deixando para trás um rastro de dor e incompreensão. Columbine se tornou um símbolo. Um grito desesperado por respostas, por uma explicação para a violência sem sentido. O massacre expôs as feridas profundas da sociedade americana, o bullying, a alienação, o acesso fácil às armas. As cicatrizes, essas, permanecem. Um lembrete constante da necessidade de entendermos a escuridão que habita a mente humana. Três anos de idade, de férias com a família, um rosto que se tornou símbolo de um pesadelo. Madeleine McCann, 3 de maio de 2007, Praia da Luz, Portugal. Madeleine desaparece do quarto de hotel enquanto seus pais jantavam a poucos metros dali. O que aconteceu nas horas seguintes? Quem poderia ter levado Madeleine? A investigação portuguesa, marcada por erros e falta de evidências concretas, apontou inicialmente para os pais como suspeitos. A pressão da mídia internacional, a busca frenética por respostas e a angústia da incerteza transformaram o caso em um circo midiático. Anos se passaram, pistas surgiram e esfriaram. Teorias da conspiração, possíveis avistamentos, suspeitos nunca encontrados. A ausência de Madeleine paira como um fantasma, um lembrete constante da fragilidade da vida e do poder do desconhecido. O caso Madeleine McCann nos força a confrontar a escuridão que pode se esconder sob a superfície da vida cotidiana, a terrível possibilidade de que algumas perguntas nunca encontrem suas respostas. Fortaleza, Brasil, agosto de 2005. Enquanto a cidade fervilhava sob o sol escaldante, um plano meticuloso, orquestrado por mentes criminosas, estava em andamento nas sombras. O alvo, o cofre do Banco Central. 8 metros de profundidade, 80 metros de extensão. Um túnel cavado com precisão milimétrica, equipado com sistema de iluminação e ventilação. Um trabalho de profissionais. Um plano audacioso que exigiu meses de preparação e uma determinação inabalável. Durante um fim de semana inteiro, enquanto a cidade descansava, os criminosos executaram seu plano. Sem disparar um único tiro, sem deixar rastros aparentes, eles levaram cerca de 160 milhões de reais. Um crime que desafiou a lógica e expôs a fragilidade do sistema de segurança de um dos maiores bancos do país. O assalto ao Banco Central de Fortaleza se tornou lenda, uma prova de que a realidade pode, às vezes, superar a ficção. Um crime que ainda hoje intriga e levanta questões sobre a mente humana e sua capacidade para o bem e para o mal. Dez histórias, 10 crimes que chocaram o mundo, expondo a face mais obscura da humanidade. Histórias de violência, de crueldade, de mistério, mas também histórias de resiliência, de busca por justiça e de esperança por um mundo mais seguro. O que podemos aprender com esses casos? Como podemos usar essas histórias para construir um futuro melhor? A resposta talvez esteja em nossa capacidade de empatia, de nos colocarmos no lugar das vítimas, de tentar entender as motivações, por mais distorcidas que sejam, dos criminosos e de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Esses crimes, por mais chocantes que sejam, nos lembram da importância da memória, da necessidade de mantermos viva a chama da justiça e de lutarmos para que atrocidades como essas não se repitam. Compartilhe conosco suas reflexões. Qual desses crimes mais te impactou? Juntos, podemos manter acesa a chama da memória e lutar por um futuro mais justo. Até o próximo vídeo.